Agora já é pensar em Libertadores, né, Razan? É brincadeira. Foi exatamente isso que eu apurei em relação à vitória do Corinthians ontem, Razan. O vestiário comemorou, além dos 3 pontos, claro, e, né, tirar o Corinthians um pouco aí, né, dessa, né, próximo aí da zona do rebaixamento. É claro que o Corinthians ainda não escapou, né, podemos dizer assim, mas foi comemorada também a confiança, né? O Corinthians precisava muito dessa vitória para o trabalho do técnico Mano Menezes. Isso foi bastante ressaltado no vestiário do Corinthians, a confiança, né, para o trabalho, para a sequência do trabalho do Mano. Então foi algo que foi bastante enfatizado no vestiário, além, claro, aí dos 3 pontos, né? A vitória evitou que o Corinthians terminasse essa rodada na zona do rebaixamento ou eliminou qualquer risco, né? Porque se o Vasco vence hoje, o Santos também, e o Corinthians perdesse ontem, o Corinthians terminaria a rodada na zona da degola. Então essa vitória evitou isso, além, né, dos 3 pontos e de evitar a zona do rebaixamento nessa rodada. Foi comemorada a confiança, mas sem euforia, tá? Não houve aquela festa, aquela empolgação. Isso também foi bastante destacado no vestiário. Aliás, né, conversando com algumas fontes, já se falava no vestiário ontem, na Arena Pantanal, do jogo do Santos, tá? Não só o jogo do Santos de domingo, mas o jogo do Santos desta quinta-feira, que ocorre, né, na Vila Belmiro, diante do Curitiba. O Corinthians está de olho para saber se o Marcelo Fernandes vai fazer alguma mudança. O Corinthians sabe que ele atuou com 3 zagueiros, que, enfim, ontem, já na Arena Pantanal, o Corinthians já estava de olho já no duelo contra o Santos no próximo domingo. Então foi evitado aí, né, qualquer tipo de comemoração, de exageros, euforia demais. Isso foi totalmente evitado ontem no vestiário na Arena Pantanal, Razan. E está relatado exatamente isso na coluna do Samir Carvalho, aqui no All Sport. A confiança subindo, mas sem esse clima. Aliás, seria maluquice se tivesse assim, nesse clima de já, tá tranquilo, respira. Mas o que dá para respirar é mais alívio, né, nesse Corinthians. O Mano conseguindo a sua primeira vitória, PVC. Por 2 coisas importantes aqui. Ontem, coincidentemente, eu abri o dia falando que o Corinthians precisava cumprir o lema de Mano Menezes para não fazer o clássico no desespero. Qual era o lema de Mano Menezes? E ele relembrou esse lema na entrevista coletiva. Eu costumo dizer, penso que antes de começar a ganhar, é preciso parar de perder. E ele falou isso ontem depois, porque o time vinha de 2 derrotas e depois 3 empates. O Mano sempre disse isso. Ele, nas grandes crises, primeiro você estanca, para de perder. Depois começa a ganhar. E a primeira vitória veio ontem. Segundo ponto, eu continuo dizendo o que eu disse naquele momento. Ele está apontando para você, PVC. Cuidado com o que você vai falar aí, tá? Eu continuo dizendo que as circunstâncias em que o Vanderlei foi demitido tornaram a demissão do Vanderlei injusta. Por tudo que aconteceu, já não preciso relembrar tudo aquilo lá. Ponto, parágrafo. Os relatos de como a comissão técnica encontrou a equipe do Corinthians são trágicos. O Samir sabe disso, né? Entre outras coisas, se diz que o Vanderlei Luxemburgo chegou atrasado 20 minutos num treino e 15 minutos numa preleção pré-jogo. Os jogadores ficaram esperando. Então, essa é uma das razões de você ter tanto descontentamento do elenco, que a gente sabia, na época falou-se sobre isso, o Samir falou muito sobre isso, da falta de não é de respeito, da falta de sintonia, da falta de gosto que os jogadores tinham pelo trabalho enquanto o Vanderlei estava ali. Eles não gostavam do trabalho. Por quê? Porque os treinos hoje têm outra qualidade, porque os treinos têm outro tipo de... E o Vanderlei chegou... Os relatos de dentro do Corinthians são de que ele chegou a atrasar, chegou a se atrasar para treino. E o Samir bateu bastante nessa tecla aqui de bastidores, né, Samir?
Não, verdade, a gente trouxe, foi com exclusividade aqui no de primeira, a questão da reclamação dos jogadores sobre ausência de treinos táticos. E eu lembro na época que eu ainda citei, né, que os jogadores gringos eram os que mais reclamavam. Bruno Mendes, Fausto Vera, Rojas, porque os jogadores sul-americanos são muito, né, gostam, né, bastante, né, da parte tática. E agora, recentemente, o Fausto Vera, né, confirmou, né, a informação, dando aquela cornetada. O Mano até apaziguou, né, falou que não encontrou o time assim, enfim. Claro, faz parte, né, também da postura aí do Mano, mas realmente, né, o elenco estava bastante insatisfeito com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E até falando da parte tática, ontem, para mim, o Mano, ficou a discussão, né, se o Gil foi o craque do jogo, o Romero que fez o gol. Para mim, o Mano foi o craque da partida, porque ele monta o Corinthians de novo, né, no 4-2-3-1. Na hora que saiu a escalação, eu até achei que era uma escalação que seria ruim para o Corinthians por conta do meio campo meio pesado. Ele colocou o Juliano no 4-2-3-1, ele colocou o Juliano aberto na direita, o Renato Augusto centralizado e o Romero na esquerda. Nenhum jogador praticamente assim de profundidade, né, de velocidade, de drible, e o Yuri Alberto lá na frente, né, ele optou pelo Fausto e Maicon. O Moscardo foi para o banco de reservas. A gente até falou ontem aqui, né, Razão, que o Moscardo não foi bem contra o América Mineiro. Eu acreditava realmente que ele ia ser o escolhido, né, para a volta do Maicon, que cumpriu suspensão contra o América. E o Mano ontem deu, não podemos dizer um nó tático, é sempre exagerado, né, mas ele coloca o Romero para marcar as subidas do Matheus Alexandre. O Cuiabá ficou ali sem a triangulação do lado direito. Acho que foi importante isso que o Mano observou, né? Claro, estudando o Cuiabá. E ele coloca também o Bruno Mendes, né, para marcar o Pita. O Fagner, ele entra no final do jogo, para terminar o jogo com uma linha de 5, né? O Corinthians, claro, estava muito satisfeito com o resultado. E acaba falhando ainda, né? Em alguns momentos ele toma uma bola nas costas, ele vem por dentro, não volta para a posição. Então acertou muito o Mano, né, em colocar o Bruno Mendes de titular. Lembrando que o Fagner participou da pré-assistência, né, do gol, né? Ele cruza a bola para o Gil, né, dá assistência para o gol do Juliano no empate contra o América Mineiro. Mesmo assim, o Mano não bancou o Fagner, colocou o Bruno Mendes pensando exatamente no Pita ali. E o Bruno Mendes ganhou todas ali do Pita, né? Se tivesse, ganharia do Pita, do Silas, do Miller, tá? Do Cid, né? Empolgou. Agora quero saber curto e grosso de vocês dois, tá? Olhando para a tabela, o Corinthians dá uma respirada boa, chega a 36 pontos, abre 6. Claro que Vasco e Santos ainda jogam hoje para fechar essa rodada, que ainda tem o jogo adiado do Botafogo contra o Fortaleza. Mas na lata, Corinthians cai ou fica na Série A do Brasileiro, PVC? O Corinthians vai classificar para a Sul-Americana. Vai classificar para a Sul-Americana, não para a Libertadores. Vamos ver só a pontuação aqui direitinho para não falar bobagem. 36 pontos no Corinthians agora. Para chegar na Libertadores, ele tem que ter 11 pontos a mais. Ele tem 1 ponto a menos do que o Cruzeiro e 1 ponto a menos do que o Cuiabá. Ou seja, ele está disputando vaga na Sul-Americana. Acho que ele vai para a Sul-Americana. Tabela do Corinthians. Clássico contra o Santos. Depois Atlético Paranaense. Tem que fazer 6 pontos em casa. Santos e Atlético Paranaense. Aí depois ele pega o Bragantino para negociar um empate em Bragança Paulista. Pode perder o jogo lá. Aí tem o Atlético, que é outro jogo de empate. Aí ele pega o Grêmio em Porto Alegre, que é outro jogo de empate. Aí ele faz Bahia em casa, Vasco fora, Inter em casa. Ele vai fazer 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 pontos. Com os 36 que ele tem hoje, ele vai terminar com 49 pontos na parte do meio da tabela. Vai para a Sul-Americana, então? Cravou? Vai para a Sul-Americana. E aí, Samir, você acompanha o relator? Qual que é a tua análise dessa reta final corintiana? Pô, não tem como, né? O PVC ele nunca fica em cima do muro, né? Eu lembro nos palpites lá. Quem passa? Corinthians ou Fortaleza? Não, Fortaleza passa. Quem passa, ele realmente crava todas. Eu fico até assustado, tem hora. Não, eu acredito que sim, na Sul-Americana. É claro que, por conta do jogo de ontem, eu achei que o Corinthians não venceria o jogo ontem. Para mim, nem empataria, né? Eu ando realmente muito pessimista em relação ao Corinthians. É claro, não pelo trabalho do Mano,
é visível, né, a evolução. As pessoas questionavam muito o resultado, porque o Mano ainda não havia vencido, mas hoje o Corinthians não sofre tanto. Ontem soube sofrer, né, que é um jargão, já virou um jargão do futebol esse soube sofrer. Mas é visível essa evolução, porque o Corinthians hoje não fica só apanhando, ele pode até não vencer a partida. Inclusive, né, teve jogos que não venceu que foram incríveis, né? Era para 4-4 com o Grêmio, 3-3 com o Fluminense. Então, assim, com o Luxemburgo, o Corinthians só apanhava lá atrás e não tinha essa transição e criava muito pouco. É claro que tem muito a melhorar ainda, né? Com o Mano, mas domingo tem o Santos, o Corinthians é favorito, né, no clássico, na Neoquímica Arena, e agora é a veras, né, é a decisão, é entrar para esse jogo aí pensando somente na vitória. Não pode achar que conseguiu um bom resultado contra o Cuiabá e não entrar com sangue nos olhos contra o Santos, porque esse jogo aí é uma final, o Corinthians não pode nem pensar em empatar esse jogo na Neoquímica Arena, né? Tem que realmente vencer o Santos, e aí, claro, é pensar em Sul-Americana. Vencer o Santos domingo, a Sul-Americana vira muito realidade, né? Com certeza. Samir e PVC, a gente viu ontem o técnico do Cuiabá dando declarações fortes, o Antônio Oliveira, sobre a situação do Cássio. Ele fez críticas e detonando a arbitragem do jogo. Corinthians vencendo o Cuiabá por 1-0. Vou abrir aspas aqui, não vou completar a frase inteira para não ser mal educado. Hoje estou com cara de 3 pontinhos mesmo, mas vou me controlar ao máximo. Tem que perguntar ao juiz. Uma vergonha o que fez aqui hoje. É a 4ª vez que esse árbitro nos apita. Nos apita, ele está usando jargão porque ele é português. Os árbitros não têm coragem. Em nenhum momento vamos desculpar ao árbitro, mas ele teve interferência direta na partida. O Cássio é um grande goleiro, campeão, mas quando vão tomar alguma atitude, todos sabem o que o Cássio faz quando estão ganhando. Deste lado tem uma instituição que merece respeito. Esse senhor vem apitar aqui outra vez. Ele tem medo. Frase forte do Antônio Oliveira na entrevista coletiva sobre a arbitragem do jogo. Tem razão na reclamação, Samir? Cara, Razan, eu achei um pouco exagerada a reclamação. Eu não vi o Cássio fazer tanta cera assim, né? Ele está insinuando o técnico do Cuiabá. Acho que ele realmente estava bastante nervoso ali na beira do campo. O lance que ele reclama é o lance, né, na falta em cima do Yuri Alberto, né? Que ocasiona aí a batida do Rojas pro gol do Romero, né? Cara, eu achei mais inocência do zagueiro do que qualquer outro tipo de situação. Dá para entender que o Yuri Alberto ele tenta realmente, né? Ele força ali, né, para receber a falta. E eu acho que o zagueiro do Cuiabá foi inocente, o Razan. Eu costumo ser, claro, né? A gente tem que ser, né, sempre imparcial. Eu lembro quando Fortaleza, para mim, foram 2 pênaltis ali não marcados para o Fortaleza, né? Tanto aquele no Bruno Pacheco e o do Marinho. O juiz só não deu porque o Marinho realmente exagera demais. Mas foi pênalti também. Mas agora eu acho que essas reclamações do Cuiabá eu acho um pouco exageradas do técnico português. Achei que foi mais inocência do zagueiro dele. O Falso tinha feito uma falta lateral assim, pouco antes. O Falso não, o Moscardo tinha feito uma falta lateral assim, pouco antes também. Que são faltas às vezes inocentes, né? O cara tá de costas, você faz a falta e o Cuiabá teve a chance também de jogar a bola na área e jogou, mas não marcou o gol. Para mim foi mais inocência do zagueiro. Eu acho que ele, não sei se ele reviu o lance pela TV, o vídeo, antes da coletiva. Eu fico na dúvida se ele realmente viu esse lance pelo vídeo para reclamar da maneira que ele reclamou, Razan. Reclamou bastante da cera do Cássio, o Antônio Oliveira, em relação ao árbitro André Luiz Schettino, que ele não teria controlado esse tipo de situação, embora não seja novidade, né? Infelizmente, no nosso futebol, a gente sabe como é que acontece com os goleiros quando estão com o seu time vencendo. A reposição de bola costuma durar muito mais do que os tais 6 segundos que dizem a regra. Samir, eu vou explicar para o Bento. Eu concordo com o Samir. Só vou lembrar que o André Luiz Policarpo Bento apitou 3 jogos do Cuiabá. Corinthians 1, Cuiabá 1, em Itaquera no primeiro turno. Era o mesmo árbitro. André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. E Cuiabá 0, Palmeiras 2. Nenhum dos 2 jogos me parece que teve problema. Ontem, 36 mil pessoas na Arena Pantanal, maior público do Cuiabá no ano, em Mato Grosso.
Bastante gente numa rodada que a gente acabou de sair de uma outra. A gente mostrou ontem, o PVC não estava aqui no de primeira, que a rodada anterior, 7 dos 10 jogos tiveram 30 mil, no mínimo, de público da rodada do Campeonato Brasileiro, mais de 30 mil pessoas. Foi a maior média de público de uma rodada no Campeonato Brasileiro, a 15ª era anterior. E o campeonato está com 26.400 de média de público, disparado a maior média de público da história do Brasil. Da história do Brasil, não é do Brasileirão. E essa rodada tem tudo para ser uma das mais altas de média de gols. 8 em Fluminense e Goiás, 3 em Atlético e Red Bull Bragantino, 5 em Atlético e América, 5 em Palmeiras e São Paulo, 3 em Cruzeiro e Bahia, 5 em Grêmio e Flamengo. Só o do Corinthians, que foi econômico, mas o torcedor do Corinthians não está nem aí para isso. 1-0 mais 3 pontos é o que importa na tabela nesse momento, para dar uma respirada boa e, quem sabe, fugir daquela zona incômoda para confirmar ou não a previsão do PVC de Sul-Americana. Mais alguma daí, Samir? Não, fechou. Agora é a preparação para o jogo contra o Santos, né? O Corinthians já volta a São Paulo, né? Já voltou ontem mesmo. E para iniciar os trabalhos aí visando, né, a partida contra o Santos na Neoquímica Arena, uma final, né, Razan? Principalmente se o Santos vencer o Curitiba hoje na Vila Belmiro. Você falava das goleadas do Santos, eu cobri o Santos e tem aquela de 2013 também, né, contra o Barcelona, que foi 8-0. Uma pancada forte também, Razan. Apesar de ser um amistoso, né, foi uma pancada forte também. Dá para somar aí nas grandes goleadas, podemos dizer, recentes que o Santos tomou aí, né, nos últimos 10 anos, né? Sei lá. Amistoso que fazia parte da negociação da saída do Neymar, né, para o Barcelona. Ele sai em 2013 e aí tinha esse amistoso que teria um lá e um aqui, o daqui nunca aconteceu, mas esse aconteceu e foi uma senhora goleada do Neymar contra o Santos com a camisa do Barcelona. Obrigado, viu, Samir? Valeu, Razan, PVC, e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aí para falar mais do Corinthians. Amém. Grande abraço ao nosso Samir Carvalho. Boa tarde para o colunista do UOL Sport. Ainda para fechar no tema corintiano, o Bruno Andrade traz mais informações de mercado da bola sobre grana à vista no Timão. Fala aí, Bruno Andrade. O Corinthians recebeu na última segunda-feira a primeira parcela da venda do jovem zagueiro Murilo para o Nottingham Forest, um negócio que foi fechado e sacramentado em agosto desse ano. A primeira parcela demorou para cair, era para ter caído na semana passada, os ingleses atrasaram então em uma semana, mas enfim pagaram, agilizaram, foram rápidos e hábeis e pagaram na última segunda-feira 5 milhões de euros. Antes de explicar um pouco sobre os 5 milhões de euros, é importante recordar quais foram os moldes da negociação. O Corinthians vendeu o Murilo por 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por objetivos, totalizando então um valor global de 15 milhões de euros, hoje mais ou menos 79 milhões de reais. Essa transferência foi fechada e concretizada em 3 parcelas, o Corinthians receberia ou vai receber em 3 parcelas os tais 13 milhões de euros, sem contar os 2 por objetivos, 5 milhões de euros que já foram pagos nessa segunda-feira e mais 2 parcelas, ambas de 4 milhões de euros. A próxima de 4 em março de 2024, a final de 4 milhões de euros, totalizando então 8 em dezembro de 2024, mas o mais importante é isso, há dinheiro em caixa no Corinthians porque recebeu na segunda-feira a primeira parcela, 5 milhões de euros, mais ou menos 26 milhões de reais. O Corinthians então encaixa esse valor, enquanto o Murilo no futebol inglês ainda busca o seu lugar ao sol. Fez 3 jogos desde que chegou, ou seja, não é titular absoluto, tem tentado conquistar o seu espaço. É um zagueiro contratado a peso de ouro, 13 mais 2, enfim, 15 milhões de euros. Assinou um contrato até junho de 2028, ou seja, os ingleses apostam muito no jovem zagueiro de apenas 21 anos. Bruno Andrade com informações do Murilo, zagueiro do Corinthians. A negociação já foi amplamente noticiada aqui. Apenas a atualização de como é que é o parcelamento e o pagamento desses milhões de euros que se convertem em milhões de reais para entrar nos cofres corintianos.